No vídeo passado, o Rei Demônio da Tirania acabou de reencarnar após se sacrificar pela paz e dividir o mundo em raças para não haver guerra. E agora, ele está vivendo em sua vida com suas amigas e sua família. E seu objetivo agora é descobrir quem é o Rei Demônio Avos e quem mudou o percurso da história. O certo era ele não participar da competição de espadas para fazer o Avos aparecer, mas pela sua família, decidiu lutar mesmo sabendo que isso era uma armadilha. Vídeo completo no card em cima. Anos está apenas desviando os ataques do maior espadachim, e o fã-clube dele está cantando uma música para ele, e quando decide atacar, apenas acaba com esse espadachim, saindo como vencedor na primeira batalha, e ele não acredita ter perdido pelaquela espada. Mas Anos fala tão bem dela que deixa até os outros interessados pelo seu pai, e a professora muito brava. Na segunda luta, Ray, obviamente também ganhou, e descobrem que ele é afiliado à Associação de Espadas Mágicas, uma associação da realeza, e Ray pede para Anos não perguntar nada, e que oferecer uma grande fortuna e talvez a posição de o Rei Demônio, e como agora que é de facção da realeza, não pode ficar com eles, e que também vai matar Anos, e que sua vida desde o início está em jogo, e por isso Anos vai conferir a determinação dele, mas Ray não conseguiu cortar a cabeça de Anos, e ele não conseguiu perfurar seu coração, mas que ele possui um corpo bem resistente, e apenas eles se despedem. Anos percebeu que colocaram uma coleira nele, e que percebeu a presença no corpo de Ray, que deve ser o pacto com a espada mágica, que pode destruir a origem, e que a mãe dele deve ser uma refém. Anos já está garantido na final junto com Ray. Anos está recebendo altos elogios pela vitória e o pai dele também por ter feito a espada. E agora seu pai vai voltar ao trabalho para no outro dia ver seu filho na final. E Anos vai resolver uns assuntos e que seus fãs pedem para cuidar da espada dele, já que é uma espada bem importante e que nas regras é proibido o uso de outra espada. E o fã-clube dele irá ajudar sua mãe. Anos foi até a mãe de Ray e seu corpo está quase desaparecendo porque sua origem está muito fraca e que isso é uma doença bem diferente do comum e que ela é igual a Misa, que significa que essa doença só pega pessoas como elas. E a mãe de Ray acorda dizendo que Ray falava dele e sabe que ele está um compacto em seu corpo e que ele deve ter feito isso para ajudá-la a seu tratamento e que a doença dos espíritos são uma incorporação humana e que para acabar com isso basta espalhar a tradição dela. Ela não sabe qual é a sua, mas teve um pouco do seu poder de volta, que significa que a tradição dela está se espalhando. E antes de morrer, diz que Ray adora a arte da espada desde pequeno e sempre pareceu entediado, mas quando perdeu para Anos ficou muito animado e queria lutar contra ele usando tudo que tem, e pede para ele libertar a Ray. E assim ela não poderá sobreviver, já que é muito difícil sem saber a tradição dela, mas se ele ligar a origem de Misa junto com a dela, é possível, e irá transferir o poder de espíritos de Misa para a mãe de Ray em uma magia que ele acabou de criar. E no pior do cenário, as duas podem morrer, e mesmo assim Misa quer ajudá-la, e também acredita em Anos. Estava tudo dando certo, mas antes que Misa termine, chegará em seu limite. E Anos sente algo estranho. As mulheres estavam andando com a espada dele, e do nada a professora aparece dizendo que a espada deve ficar com os participantes, e vai ficar com ela, mas mesmo assim mãe de Anos não irá entregá-la, e tenta pegá-la à força, dizendo que vai ser bem doloroso, e começa a atacar as magias nas mulheres, machucando todas, já que não liga para os híbridos, e pede apenas a espada, já que Anos causou vergonha ao seu clã de sangue puro, e com uma acaba com ela. O fã-clube levanta a protegendo, dizendo para ela fugir, e mesmo caída no chão, se levantam de novo para protegê-la, e começam a ser atacada várias vezes, até ficaram cremadas. E quando a mãe dele ia junto, Anos aparece e manda a professora apenas calar a boca, e cura todas ali, e pede o nome de todas no fã-clube, dizendo que nunca esquecerá o nome delas, e para sua mãe cuidar do resto. E Anos diz que é bem tolerante, mas ela deixou ele irritado, e não terá piedade dela, e a leva para longe, e enfia uma espada nele, dizendo que ela tem um minutinho de vida, e talvez mude de ideia se aceitar ele como Rei Demônio. E no desespero ela implora por clemência, o chamando do Rei Demônio, mas como foi palavras falsas, a mata. E faz ela renascer em outro corpo, mas em um corpo de híbrida, que deixa ela desesperada. E tenta até se matar, mas Anos lançou uma maldição nela, e sempre que morrer irá voltar como uma híbrida. E diz para ela rever aquele país em outra posição. E até agora Misa está tentando salvá-la, e Ray aparece perguntando o que ela está fazendo. E depois de descobrir, diz para ela descansar um pouco, já que ela deve colocar a vida em risco para salvar muitos híbridos. Mas mesmo assim, ela ainda quer salvá-la. E como ela estava em perigo, teve que desmaiá-la. E sua mãe acorda, dizendo que vai sair vencedora para salvá-la, mas ela já sabe de tudo e só de ter ele já está muito feliz, já que antes ele foi jogado de lado por seus pais e ela o acolheu e pede para ele viver com liberdade. E Anos aparece logo depois e chegou a hora do duelo final, Anos contra Ray, e cada um tem um bracelete que, se destruído, será derrotado. E se Anos ficar sem fazer nada, a mãe de Ray morre, mas se ele ganhar, quem morre é o Ray. E agora a batalha se inicia, com a mana de Anos sendo drenada enquanto luta, e o do Ray é apenas um falso, de que os nobres disseram para ele
ele ganhar tempo, mas isso não é a luta que o desejou, e como foi contra o pacto, logo vai morrer e sua mãe não será curada, e agora pode lutar contra ele com tudo, que deixa Anos até orgulhoso, e agora será o momento deles. E estão lutando tão rápido que a plateia não está conseguindo acompanhar, e agora os dois irão utilizar seus últimos ataques, e Anos perde seu braço, e Rei a vida. Anos foi invocado para algum lugar, com alguém dizendo que esperou muito por isso, sendo esse o Boran, querendo dar um fim em Anos, já que com aquele bracelete, agora ele possui a metade do seu poder, e o braço dele não vai se curar nem tão cedo, e Rei está quase morrendo. Agora aparece aqueles professores de luta, então será uma luta de 3 anciões contra um rei demônio, mas aqueles professores apenas morrem, e Anos para o tempo, sendo isso todo um plano entre Rei e Anos, já que o último ataque de Anos serviu para acabar com aquele pacto, e apenas confiaram um no outro, mas Boran ainda tem uma carta na manga, a mãe de Rei irá liberá-la se Anos jurar lealdade à nobreza, mas Anos e Rei estão preparados para sacrificá-la, e distrai Boran para Rei ir até sua mãe, mas Boran tem outra carta para acabar com Anos, a barreira que repele e destrói tudo, junto com a magia de Anos, mas ele consegue fazer seu bracinho flutuar, fazendo Boran recuar, em um espaço que apenas ele pode entrar, e decide atacar Rei na outra dimensão, mas Anos consegue usar sua magia para protegê-lo mesmo assim, mas ele acabou usando muita magia e pede para Rei lidar com aquilo, e o único pedido de Rei é uma espada de antimagia, mas Rei acabou tendo um problema para lutar contra aquilo, e começa a querer desistir, mas sua mãe irá dar suas forças a ele, voltando à sua verdadeira forma de espírito, dando sua vida para o protegê-lo, e agora toda a força dele veio com tudo, junto com suas lembranças com sua mãe, conseguindo cortar até o espaço-tempo, e assim sua mãe some completamente, mas eles ainda têm que lutar, e Anos irá criar um momento de mãe e filho depois, e ainda tem que lutar contra o Boran. Mas Anos já está atrás dele, e quando Boran acha que finalizou Anos, ele aparece intacto e nenhum ataque fez efeito nele. E como ele tinha reencarnado, não tinha nem 10% do seu poder, mas graças a ele a sua origem voltou totalmente, e com sua espada consegue suprimi-lo, e nada mais funciona em Anos. E com um ataque quebra o controle mental que estava em Boran, fazendo ele voltar ao normal, dizendo que quando encontrou Anos foi atacado e também controlado, e fala para ele trazer aqueles professores dizendo que outros anciões foram controlados, e tira as origens modificadas deles, mas Avos conseguiu invadir aquele espaço e apenas some, mas Anos decide apenas reconstruir os professores, e do lado de fora ninguém viu nada, só após a cortina cair que vem Rei caído no chão, e o vencedor foi Anos, dizendo que só venceu graças à sua espada, que foi feita com sentimentos do seu pai, e que não perde nem para uma espada mágica, dando muito orgulho ao seu pai, e agora Anos irá curar Rei, e diz que sua mãe está bem, e apenas a revive, já que conseguiu espalhar as tradições da sua origem, e que a verdadeira forma dela é uma espada, que só tinha se recuperado por causa das palavras de Anos. Anos irá receber seu prêmio por ter ganhado, e quem vai dar o prêmio é a Sasha, e ganha um beijinho dela junto com uma espada. Há 2000 anos, o rei demônio foi invadir o reino sozinho, mas apenas para conversar, já que queria encerrar essa guerra. Enquanto o Rei ficava pensativo sobre isso, seu mestre Jerga vai pra cima dele, querendo apenas a morte de Anos, para vingar todos que ele matou, mas ele não é capaz nem de acertar um ataque nele, e que humanos também mataram sua mãe, e diz para o herói ir em seu castelo, se estiver interessado, e Jerga, mesmo nas últimas, quer matar o rei demônio, e não irá perdoá-lo, mesmo se perder seu corpo. Sasha acabou acordando tarde e encontra Misha indo para a escola junto com Anos, já que a mãe dele estava ensinando a ela a cozinhar, e Misha até tentou acordar Sasha, mas o sono dela é muito pesado, por isso Anos se oferece para acordá-la na próxima. Agora eles possuem uma nova professora, e haverá uma aula de intercâmbio daqui uns dias, e aquela classe irá participar, e irão ao reino dos humanos na academia de heróis, mas eles ainda não sabem o que são os heróis, por isso recebem uma breve explicação, sendo a pessoa que liderou o exército humano, e que eles usam uma magia parecida com a deles, e o único que conhece é o Anos, sendo uma magia que se compartilha com a tropa, e que diferente da deles, essa magia foi desenvolvida para derrubar um castelo, e tudo isso ele viu de frente, que faz Anos perceber que o herói foi praticamente esquecido, e chama seu grupinho de amigos para treinar, com seu treino sendo muito pesado, já que o herói que ele conhece é tão forte que nem dá pra dizer que é humano, e como ele não sabe se ele reencarnou, e a competição será contra aqueles que herdam o nome do herói, Boran terminou de reconstruir aqueles professores, e agora resta outros 3 demônios anciões, que devem estar servindo de peça para Avos, mas questionam por que só o Boran não ter tido a origem controlada, mas nem Boran sabe o motivo, e pede para ele ter muito cuidado com o intercâmbio, e sente algo de suspeito nisso, já que tem uma classe criada para reencarnações do herói, e não sabem para que estão cuidando das reencarnações em dias de paz. Anos levou Rei para escolher uma das suas espadas, e ele escolhe uma lâmina bem problemática, que não tem uma fio, já que ela reflete
reflete o coração e a alma, e depende dele, o fio, e também seu braço direito era capaz de usar qualquer espada. E Ray se parece com ele, e nessa hora Anos lembra da promessa que ele fez com o herói. Para chegarem na academia de heróis, os alunos irão a pé, e se não chegarem em 10 dias, não terão direito de participar. E por acaso a professora chegou em 2 dias, mas o grupo de Anos chegou em 1 segundo. Então Ray irá olhar a cidade, Misa vai entrar em contato com os fãs, Michi irá ajudar, e Anos irá conferir a academia de heróis com a Sasha, e percebe que aquela cidade está em paz. E enquanto andavam, diziam que os olhos da Sasha são realmente bonitos, e ela deve entender o que isso significa, que deixa seu olho descontrolado, e diz para ela olhar para seus olhos, acalmando tudo em volta, e promete a ele que vai usar esses olhos para proteger a todos. E se ela fazer isso, terá que tratá-la menos como uma criança. E eles chegaram até o portão da academia, e Anos nem aí, já quer entrar, e chega uma pessoa proibindo a entrada deles, mas depois de saber que eles são do intercâmbio, se apresenta como Bianca, e quando sabe que ele está interessado na lenda do herói, fica animada e permite eles entrarem junto com ela. E o prédio da escola é o mesmo de 2000 anos atrás, e chegam até a biblioteca. Bianca recomenda o livro de quando o herói derrotou o Rei Demônio, mas Sasha fica indignada com essa história e pergunta quem fez as muralhas de 2000 anos, e tudo ali conta como se fosse o herói, que deixa ela mais brava ainda, mas Anos acalma ela. Então ele pergunta o nome do Rei Demônio, e ali também ele se chama Avos. Depois Bianca explica sobre a classe onde se juntam as reencarnações do herói, e existem 4 pessoas que são ele, já que ele possuía 7 origens, e Anos pergunta o que eles falam sobre a história do herói, já que possuem as memórias dele. E aparece um reencarnado com a primeira origem do herói, um reencarnado com a terceira Laos, mas o Anos não acredita que eles sejam reencarnações dele, já que a verdadeira origem dele é só uma. E o Laos vai pra cima dele mostrar o poder do herói, mas Anos ganha só piscando. Então Ledriano pede perdão por isso, e pede para eles se retirarem, e também o nome dele. Bianca pede perdão por isso, mas Anos diz que se fosse o verdadeiro herói, isso não bastaria, e que é um reencarnado e fez promessa com o herói, e achou que o reencontraria ali. Então Bianca diz que o verdadeiro herói não existe mais, porque ele foi assassinado há 2000 anos, e ele só vai se arrepender se procurar por ele, e que foi morto por um humano. Os alunos do terceiro ano acabaram de chegar, e ficam até deprê quando descobrem que o grupo de Anos chegou no mesmo dia, e as reencarnações do herói estão de olho. E Rivers, do terceiro ano, acha que ele trapaceou para chegar ali, e não aceita ele ser chamado de Rei Demônio. O diretor da academia é também professor da classe do herói, e está se apresentando. E como é o primeiro dia do intercâmbio entre as academias, vão fazer uma recreação, e usando os itens da mesa, devem fazer uma demonstração de magia. O diretor escolhe Ledriano e a professora Rivest. Ledriano reforma uma espada totalmente, e Rivest irá mostrar uma magia para a transformação, mas não consegue fazer isso, e o diretor tacando uma pilha em Rivest, mas Anos percebeu a armadilha e que Ledriano também usou a barreira oculta, que sela a magia demoníaca, e um estalar de dedo transforma aquele ratão e faz uma espada sagrada usando a magia de Ledriano, que faz Ledriano perceber que ele é uma reencarnação do Rei Demônio, mas os nobres não querem aceitar isso, mas os humanos já perceberam e começa uma grande discussão. Ives não achou relatos que dizem que o herói foi morto por um humano, mas uma coisa o chamou a atenção, que os alunos formados dizem que as trevas irão engolir a capital novamente, mas irá aparecer aquele empunhando a espada espiritual divina para trazer a luz ao mundo, e as trevas que irá chegar é o próprio Anos, e vem contando a história, que irão derrotá-lo de novo. E quando ia falar algo, as mulheres de Anos chegam para irem ao festival do nascimento de Jerga, e Ray está aproveitando com Misa, com ela pensativa se vai piorar a relação deles com os... Mas Ray acalmava ela e diz para ela se juntar às forças com a nobreza, já que quer ajudá-la por tudo que ela fez. E de longe Anos e as mulheres vendo isso, e Ray escolhe um colar de conchas duplas e coloca em Misa. Depois disso, as amigas dela estão curiosas para saber quem é o macho, e a Sasha pesquisou sobre o colar, e tem uma lenda sobre ele, que 2000 anos atrás, para um casal que ia morrer e ficar junto em outra vida, e dividiram a concha sagrada, e que quando esse colar é dado a alguém, é tipo um pedido de casamento, e o fã-clube escutou tudo isso. Chegou a hora da competição, e cada lado usará sua magia para tropas, e há uma cidade e cavernas subaquáticas. O diretor irá enviar uma classe de elite, mas a professora ainda não sabe quem levar, mas ele ficou bem de boa e deixou os nobres irem. Rivers de início era um aluno bem fraco e gentil, e depois foi ficando forte, e Anos pergunta o que mudou ele. Anos atrás, Rivers não gostava de magia de luta, porque não queria ferir ninguém, mas a professora disse que aquela magia era para proteger, e que o precursor devia pensar o mesmo, e desde então, ele é quem tem mais respeito por ele. Já preparam seu castelo debaixo da água, mas não está detectando o inimigo, e diz para enviar uma equipe de reconhecimento
aquecimento, e um a um vai caindo, e Anos percebe que tem água benta misturada ao lago, que ajuda os humanos e é tóxico aos demônios. E os heróis já estão indo em direção ao castelo deles, e nenhum ataque mais forte funcionou contra eles, e seu castelo foi derrubado. E o diretor não quer fazer nada para salvá-los, então Anos apenas tira eles da água. E eles possuem um ferimento profundo por magia sagrada, e o diretor achava que eles não eram tão fracos. E como a professora não pode curar, Anos irá fazer isso, e mesmo Rivest não querendo vai aceitar a ajuda. E dá a Anos o item que controla a água, e implora para Anos ganhar deles. E agora será segundo round. E uma origem do herói diz que se eles estão com medo da água, e apenas tira. E Anos realmente faz isso, destruindo todo o lago. E o segundo round começa, e dessa vez os heróis irão usar aquilo. Os heróis realmente acreditam que Anos é o rei demônio, mas eles estão ouvindo a voz do herói o tempo todo. E quando usam a sua magia sagrada, ouvem uma voz dizendo para matar o clã dos demônios. De início, Anos está com um meteoro, mas aparece um espadachim destruindo. E tem uma barreira que diminuiu o poder inimigo e aumenta o poder dos alunos, e vão precisar entrar lá dentro. Mas se Misha tiver 3 minutos, consegue criar um castelo lá dentro que elimina todos aqueles efeitos. E os dois já vão lá para dentro, e Anos teve que dar um pouco de sua magia para ela aguentar. E enquanto ela fazia o castelo, os heróis aparecem com aquela espadachim que não fala, sendo ela a quarta origem do herói Zexia, e possui uma espada da luz que pode cortar em 2 aqueles castelos. Mas Anos está protegendo Misa, e nem as barreiras sagradas funcionam nele, e Misha acabou o castelo. Laos foi jogado para longe e Anos não vai precisar mais brincar com aquele, já que a bruxa da destruição Sasha irá lidar com ele. E Ray, com outro herói, Sasha estava desviando de todos os ataques, mas Laos fez muitos feitiços sagrados em volta dele, e do nada cai no chão, porque Sasha conseguiu envenená-lo, e destrói todas as magias sagradas em volta dela, e faz ele se arrepender de xingar Anos. Ray está preso em uma barreira, e aquele herói irá lutar com 2 espadas, para a magia de cura não fazer efeito, mas Ray só tira o braço dela, já que a espada de Ray funciona com sua vontade, e decidiu colocar a magia sagrada nela, e decide usar a espada dela, destruindo aquela barreira, e também pegando a outra espada, e fazer ela sofrer, igual ela iria fazer com ele. Ledriano estava se fingindo de morto, mas Anos percebeu, e agora irão lutar para valer, sendo uma luta de 2 contra 1. Anos estava lutando de boas, por isso todos os humanos mandam poder a eles, e faz 2000 anos que não vê isso. E agora eles estão conseguindo quebrar as barreiras de Anos, mas Anos também consegue pegar o poder dos outros, e diz para o fã-clube dele cantar e mostrar o seu amor a ele. E agora os heróis nem chegam perto dele, e o sentimento de 1 milhão de pessoas perdeu para 8, já que o importante é a sinceridade do sentimento, e que há 2000 anos o sentimento das pessoas do verdadeiro herói era mais forte, e a voz para matar está mais alta, pegando até o clã demoníaco, tudo através de lavagem cerebral, uma voz de puro ódio. E Zexia usa uma magia que utiliza sua própria origem, que faz uma grande explosão, mas Anos saiu intacto, e Zexia também tenta utilizar de novo, mas Anos pega bem na origem dela, e ouve Bianca dizendo para ir até o templo, pois só ela pode parar Zexia, por isso pede para Misha ir até lá, enquanto segura Zexia. Misha encontra Jerga, querendo fazer ela sentir ódio dos humanos que eles mataram, e começa a esfaquear Misha várias vezes, já que nunca vai esquecer o que aconteceu no passado, e que o plano sempre foi matar eles, e quando ia destruir a origem dela, Anos aparece jogando para longe e curando Misha, e depois mata Jerga, que depois o revive para saber o propósito daquela academia, mas ele não quer contar ao demônio o objetivo de um herói. Por isso Anos o transforma em um demônio, uma magia que mostra a verdadeira face das pessoas e ordena que todos os humanos matem os demônios, e explodir tudo, mas Anos parou o tempo e tira a origem dele, já que oferece uma dor maior do que a morte, e só o herói suporta isso, já que se ele tiver umas outras, serão regeneradas, e mesmo com sua origem quebrada, lutava pelos humanos, e esse é o verdadeiro herói deles. E Jerga já está pedindo para morrer, e apenas explode sua origem. Misha acorda nos braços de Anos e vão até o templo onde Bianca está, sendo ela uma magia. Se você quer o vídeo completo final da primeira temporada, deixe bastante like, vamos bater uma meta de 5.000 likes, será que vocês conseguem? Valeu e até a próxima!